Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de pedir àqueles que puderem se colocar de pé, abram as vossas Bíblias no livro de Números, Números capítulo 22. Números capítulo 22. Enquanto os irmãos procuram, quero desde já agradecer por essa oportunidade, agradecer ao pastor José, agradecer a todos, o corpo de obreiros, por todos que aqui estão presentes, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez louvando, engrandecendo e bendizendo ao santo e precioso nome do Senhor Jesus. A pastora Cristina, enfim, a todos os irmãos que estão aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão ouvindo, exaltando e bendizendo ao santo nome do Senhor Jesus através, da rede social ali, do Facebook, aqueles que estão acompanhando também, enfim, em todos os lugares. Agradecer a minha avó, que está ali também vendo, a minha mãe, as minhas tias, ou melhor, a minha tia, os meus tios que estão ali. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, através da nossa vida e através da vida de todos aqueles. Então vamos ao texto sagrado. Números, capítulo 22, vamos estar lendo do versículo 1 ao 12, que diz o seguinte: Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos amonitas, a chamá-lo, dizendo: O povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se defronte de mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço do encantamento, dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: Quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-os a mim, dizendo: O povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então Deus disse a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Amém? Podem assentar dando glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar essa história que a Bíblia começa narrando. Se você observar, fala de 3 personagens que inicia esse trecho. Um deles foi Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Eram os filhos de Ló com a sua filha mais velha. A Bíblia não fala mais nada em relação a este homem. Também falou de Beor. A Bíblia não fala nada dele, só fala que era pai de Balaão. Os judeus, eles
eles mantinham essa tradição e mantêm até hoje. Os judeus, eles são muito organizados. Se você chegar para um judeu e perguntar a genealogia dele, eles vão dizer, talvez, o tataravô deles, eles têm ali a relação de tudo. Jesus, quando nós vemos ali nos evangelhos, quando fala a genealogia de Jesus, vocês veem, está tudo ali, está tudo organizado. Os judeus, eles organizam tudo. Jesus, quando falava, olha, vai de 2 em 2, e a Bíblia também nos ensina, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, ali eu estarei. Por quê? Porque os judeus, quando você fala de alguma coisa para eles, se você tiver visto alguma coisa sozinho, eles costumam não acreditar. Mas às vezes quando é 2, eles acreditam. Não, porque 2 ali, a partir de 2 já viram. Porém a Bíblia também fala, olha, se você quer receber uma bênção em segredo você vai lá no seu quarto, você ora, que Deus vai te abençoar. Porém, quando é algo sobrenatural, quando é algo extraordinário, é bom que estejam 2. Para quê? Para que um esteja confirmando o outro. Então os judeus são assim. Então falou muito pouco da história aqui do pai de Balaão. E falou de Balaão, que ele morava em Petor, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que nos dias de hoje está ali entre a Síria, a Turquia e o Iraque. Ele vivia entre a idolatria e tinha o conhecimento do Deus verdadeiro, porém ele tinha a reputação de quem ele abençoasse era abençoado, e quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Então Balaão, se você observar, Balaão ele quebrou uma tradição ali. Balaão ele quebrou até mesmo alguns parâmetros, porque Balaão ele não era judeu. Ele vivia ali naquele povo ali, ele conhecia a Deus, ele já ouviu falar, ele vivia ali no meio de um povo ali que estava entre a idolatria, adoravam a vários deuses. Porém, ele conhecia, ele já ouviu falar do Deus de Israel, e ele conhecia, sabia que aquele Deus é poderoso. E falar de Balaão, se você vê a história dele, é até um pouco complicado, porque você vai ver a narrativa, você vai ver essa história, fica até um pouco difícil de falar, porque você vai falar, não, esse homem era um homem de Deus. Você vai ver, nossa, que homem abençoado. Porém, Balaão, ele era um homem que ele era ganancioso. Balaão, ele era um homem que ele buscava interesses próprios. Ele era daqueles que, dependendo da oferta que você dava para ele, do tamanho da oferta, era o tamanho da profecia, não é isso? Às vezes a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, aqui, pessoas que às vezes passam por alguns problemas, e ao invés de buscar o seu pastor, o seu conselheiro, o seu líder de departamento, liga para alguns profetas, né? Olha, está acontecendo isso, mas olha, eu vou te mandar uma oferta. Olha, eis que eu te digo que Deus vai fazer assim, 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 e vamos resolver esse negócio. E Balaão, ele era desse tipo. Se você observar na história, você vai ver que eles estavam ali, eles chegaram, o povo de Deus, eles já estavam vindo numa campanha de vitórias. E quando nós temos vitórias, nós incomodamos aquele que não serve a Deus. Você vê que Balaque, ele ficou assustado. Olha, esse povo, eles vão destruir a gente. Eles vão fazer com um boi ali, que come aquela relva toda, que bebe toda a água ali, eles vão destruir. Eles ficaram assustados. O povo de Deus, quando ele vence, o povo de Deus, quando ele está marchando segundo a vontade soberana de Deus, as pessoas se assustam, as pessoas ficam com medo, porque sabe que Deus está na vida daquela pessoa, porque sabe que o que está acontecendo na vida e através da vida daquela pessoa é algo sobrenatural. Então esse homem imediatamente ele procurou um jeito. Olha, peraí, eu conheço aquele homem lá, então vamos dar um jeito de resolver. Esse povo está ganhando demais, não é isso? Quantas vezes Deus tem te abençoado e pessoas se levantam para tentar te destruir, pessoas levantam para lançar palavras contrárias à sua vida, pessoas se levantam para falar que não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E Deus fala, como já disse aqui,
Como foi dito aqui na hora do louvor, foi Deus que falou, foi Deus que prometeu, foi Deus que falou através de um homem, de sonho, de uma mulher. Deus vai cumprir, não se preocupe. Porque Deus promete, Ele não volta atrás. Deus falou que vai te abençoar, você vai ser abençoado. Depende de você, não tenha medo. E Balaque, ele conhecia a fama deste homem, de Balaão, e falou: olha, eu sei que você tem essa fama de o que você abençoa é abençoado, e o que você amaldiçoa é amaldiçoado. Você vê um homem que não era judeu, um homem que não seguia os costumes dos judeus, conhecia o Deus deles e usava isso para benefício próprio. E este homem, ele começou ali, então, a primeira coisa que ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui, entra aqui, eu vou dormir, o que o meu Senhor falar, eu vou fazer. E eles ficaram ali naquela noite, e você vê, disse o seguinte: levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Jesus, ele já havia nos orientado. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, ele diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 29 e 30, diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então este homem, ele estava talvez dentro da congregação ali dos justos. E aqueles príncipes, eles sabiam, tanto que eles levaram o valor. Não, olha, nós vamos levar aqui o valor do encantamento. Olha, a sua maldição custa quanto? A sua bênção custa tanto. Para você me abençoar é quanto? É $100? É $200? É $500? Ok. E para você amaldiçoar é quanto? É 1.000? Toma, está aqui. Eles foram. Eles não queriam saber, eles queriam simplesmente o resultado. Eles estavam ali, eles estavam dispostos a pagar. E foram aquele, tanto que você vê que Balaque, ele foi um homem inteligente. Como inteligente? Ele mandou os príncipes. Ele não mandou mensageiro. Ele mandou gente importante. Não é isso? Porque quando a pessoa é gananciosa, quando a pessoa é aquela pessoa que busca interesses próprios, se você mandar um simples empregado, ele nem atende. Porque ele se acha tão melhor, porque ele não conversa com esse tipo de pessoa. Então ele já enviou logo os príncipes. E Deus falou: olha, você não vai com eles e nem vai amaldiçoar, porque esse povo, ele é bendito. O que Deus, ele abençoa, não tem como o diabo amaldiçoar. O que Deus coloca as mãos sobre, em cima daquela pessoa, daquela vida, não tem como o diabo fazer nada. Ele pode tentar, ele se levanta, mas é para cair. Então nós vemos, e Balaque, depois ele viu que aqueles príncipes voltaram e disseram a Balaque: olha, ele não vai vir, não tem como ele vir, esse homem, ele consultou lá e não tem como ele vir. E Balaque fez o seguinte: não, eu quero que ele venha. Enviou pessoas mais importantes do que aqueles primeiros, e mais dinheiro, e mais oferta. E engraçado que, quando ele mandou aquele número maior, aquele homem já tinha escutado a voz de Deus. Ele falou assim com aqueles outros príncipes: olha, nem que Balaque me desse todo o dinheiro dele, ele pode me dar todo o reino, que eu não quero, mas faz o seguinte: vem aqui, dorme comigo, que eu vou ver se Deus muda de ideia. Não é isso? A história dele é assim. Ele estava ali,
Deus já tinha falado com ele, e ele ainda tentando persuadir a Deus. Não, olha, vem aqui, fica aqui, dorme aqui comigo, vamos ver, de repente Deus muda de ideia. E naquela situação, naquela coisa ali, Deus até falou com ele, olha, porque esse rei, olha para você ver como é que Deus é. Aquele homem que não era um judeu, aquele homem que ouviu falar de Deus, que estava ali buscando a Deus, Deus teve misericórdia dele. Deus falou com ele, e depois Deus ainda falou, olha, faz o seguinte, eles estão aí, mas espera, você vai fazer assim, você vai ali, mas espera que eu que vou mandar o que você vai fazer então. Eu creio que Deus estava querendo mostrar algo diferente ali para aquele homem. Deus estava querendo mostrar algo diferente ali para aquele povo, para aquela nação. E o homem simplesmente pegou e foi. Simplesmente pegou ali e foi. No versículo 16 e 17, você vai ver que o rei falou para ele assim, olha, rogo-te que não demores vir a mim, pois grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem a mim, amaldiçoa esse povo. E foram ali aqueles príncipes mais importantes e conseguiram convencer aquele homem. Você imagina um rei pedindo e mais alguns príncipes, aquele homem se sentiu todo poderoso ali naquela hora. Um homem que buscava interesses próprios, porém, ele era uma pessoa esperta. Não, olha, não pode, você pode me dar seu reino todo. Você pode fazer tudo o que você quiser, que se Deus falar que não, eu não vou fazer. Porém, Deus já tinha falado com ele que era para não fazer. Mas mesmo assim, ele continuou. E eu acho interessante que eles foram para um lugar para amaldiçoar o povo de Israel, e eles chegaram ali naquele lugar, e Deus falou, não, você não vai amaldiçoar. E ele começou a abençoar. E o rei olhou aquela situação, mas espera aí, eu estou te pagando, eu te trouxe aqui, é para você amaldiçoar, você está abençoando. Ele falou assim, não, então vamos para outro lugar. Chegaram em outro lugar, e começaram a ver o povo, e tentaram amaldiçoar mais uma vez, e Deus mais uma vez não deixou, e ele começou a profetizar, a abençoar aquela nação mais uma vez, e o rei ficou nervoso, não, vamos para outro lugar então, e por 4 vezes, aquele homem tentou amaldiçoar a nação de Israel, por 4 vezes, ele teve que abençoar aquela nação. Não tinha como, ele tentava e Deus mudava. Ele falava, olha, eu quero amaldiçoar, mas Deus ele não deixa. E o rei ele ficava nervoso. Porém, a história de Balaão, quando você vê, você acha até interessante, porque olha, o homem tentou amaldiçoar, mas só abençoava. Então a história, esse homem, ele foi um homem de Deus. Aí Pedro também, lá na frente, e João, fala um pouco dele. O que aconteceu com Balaão? Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, quando estavam dizendo ali a igreja em Pérgamo, dizia o seguinte, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quando sustenta, fala de quê? Fala de estar ali apoiando, de estar ajudando. Que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Aquele homem, ele fez de tudo para tentar amaldiçoar aquele povo e não conseguiu. Ele tentou, mas ele não conseguiu, Deus não permitiu, Deus não deixou. Mas só que ele pensou, aí ele usou a lógica humana, olha, Deus não está deixando eu amaldiçoar esse povo, então vamos usar a lógica?
está ali o arraial deles, né? Está ali aquele povo. Você vai em volta, você coloca mulheres bonitas, você vai ali em volta, você coloca mulheres que adoram a outros deuses, e você vai ver o resultado. E não deu outra. O povo de Israel caiu naquela cilada, armada pelo inimigo. Não vigiaram, não tiveram ali discernimento daquilo que Deus e daquilo que o inimigo estava planejando para a vida deles. Porém, eu não quero estar falando a respeito de Balaque, eu não quero estar falando de Balaão. Isso é somente para nós entendermos mais ou menos o que aconteceu. Existe um outro personagem nessa história, que é um personagem que faz toda a diferença. Muitas das vezes a gente vê pastores, homens, mulheres de Deus, fazer referência deste personagem, e às vezes a gente deixa passar batido e a gente nem presta atenção. Que continua, você que manteve com a sua Bíblia aberta, ainda em Números, no capítulo 22, nós vamos estar lendo do versículo 21 ao 30, que diz o seguinte: Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa passagem estreita, entre 2 vinhas, com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: É porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: Porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho costume de agir assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou, prostrou-se com a face em terra. Jumento, muito pelo contrário de que todo mundo pensa, ele é um animal muito inteligente. O cavalo, se você montar no cavalo e ir batendo nele, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo até morrer. Ele até morrer. Ele não quer saber, você vai batendo e ele vai. E o jumento não. O jumento, quando ele empaca, quando ele chega num certo ponto e ele para, é porque ele está no limite dele. Ele, não, daqui eu não vou mais. Quem já viu um jumento empacado, é um negócio até complicado. Você pode bater, você pode empurrar, ele não vai. O jumento, ele não vai. Ele fica ali, por quê? Porque ele já sabe, olha, se eu for daqui para lá, alguma coisa vai acontecer comigo, eu não vou. O jumento, ele não vai, o jumento, ele tem uma percepção, ele começa a pressentir algo que está lá na frente, ele já sabe e ele para. Ele para, o jumento, ele não vai. E se você observar, por exemplo, o esterco de um cavalo, você usa.
o do jumento você não usa. Por quê? O jumento ele é um animal tão inteligente que ele absorve 95% da comida que ele come. Não tem como você usar o esterco de um jumento. E a água também, ele absorve, ele bebe a água e ele vai digerindo aquela água, aquela comida ali aos poucos. Que ele pode caminhar uma longa distância sem ter que beber água, mais ou menos parecido com um camelo. Camelo fica mais ou menos 40 dias sem beber água. E o jumento, eu não sei qual o período todo que ele consegue, mas ele fica um bom tempo sem beber água. O jumento, ele é um animal inteligente. O jumento, ele é um animal perceptivo. Tanto que você vê, quando Jesus foi na entrada ali de Jerusalém, o que ele procurou? Ele procurou um jumento. É isso, vai lá, traz um jumentinho para mim. Por quê? Porque eu quero algo inteligente. Eu não quero algo bonito. Eu quero algo inteligente. Ele não está preocupado com beleza, ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado com o que vai resolver o problema. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Ele quer que nós resolvamos aquilo que Ele nos colocou aqui na face da terra para resolver. E o que eu acho interessante nesse trecho, que Balaão, ele estava tão nervoso que ele nem percebeu que a jumenta estava falando. Ele começou a conversar com a jumenta conversou com ele, uma jumenta falando comigo? Ele não, ele conversou normal. Ele estava ali, a jumenta conversou e ele nem percebeu. Quando nós ficamos nervosos assim, quando acontece algo muito terrível, a primeira coisa que nós perdemos é a visão. Você já viu aquela pessoa que usa até uma expressão que ficou cego de raiva? Você já viu que quando a pessoa está muito nervosa, faz coisa que não sabe o que está fazendo? E quantas vezes Deus fala com a gente de uma maneira sobrenatural e nós deixamos que o estresse do dia a dia, que às vezes um cliente seu, às vezes no seu trabalho, o seu chefe, te deixa tão nervoso e Deus está operando maravilhas ali com você. Você está tão nervoso, o jumento está falando com você e você não percebe. Esse homem, ele não percebeu. Você imagina um profeta, olha, eu sou o profeta, eu sou o todo-poderoso aqui deste lugar. Este rei, ele enviou príncipes poderosos para estar aqui, e essa jumenta está me relando aqui na parede, está me jogando no chão. Olha, se eu tivesse uma espada, eu te matava agora. E ele esqueceu mas espera aí, é uma jumenta que está falando comigo. É uma jumenta. E quantas vezes nós passamos por isso? Deus, Ele está trabalhando, e Deus está atuando, e nós não vemos. Às vezes chega alguém para falar com a gente, faz alguma coisa, e a única coisa que nós sabemos fazer é retrucar, é ignorar, e às vezes falar mal daquele homem, daquela mulher de Deus, daquele homem, daquela mulher que às vezes veio para te dar um conselho. Balaão, aquele nervosismo dele, deixou até o anjo nervoso. O nervosismo de Balaão deixou o anjo nervoso. Se você vê, o anjo falou, olha, essa jumenta, ela foi tão obediente, que se eu te matasse aqui agora, eu pouparia a vida dela. Porque ela me viu, ela percebeu que eu estava aqui. Ela viu que eu estava aqui neste lugar e temeu. Ela temeu, a jumenta temeu aquele anjo, ela viu um anjo ali com a espada de todo tamanho. A jumenta, opa, ali tem problema, deixa eu ir para cá. E aquele homem ficou nervoso. E começou a chutar, começou a espancar aquela jumenta que estava protegendo a vida dele. Quando o seu pastor fala alguma coisa com você, ele está protegendo a sua vida. Quando a sua pastora fala alguma coisa com você, ele está protegendo a sua vida. Quando vem um irmão, sobe aqui, fala uma palavra profética, receba, não retruque.
Você sabe por quê? Senão vem o anjo e tira a espada, e aí, vamos resolver esse negócio. Não espere o anjo chegar para resolver o problema. Ouça o anjo da igreja, ouça os homens e as mulheres de Deus que estão aqui nessa igreja. Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Deus, Ele dá tanto sinal para a gente. Deus, Ele tem feito tantas coisas nas nossas vidas, que às vezes nós deixamos passar desapercebido. Desenvolva. Deus, Ele fala com você todo dia. Desenvolva, procure. Como que o Senhor está falando comigo, Deus? Eu falo isso por exemplo próprio. Por exemplo, eu trabalho, eu dirijo muito. Quando eu vejo, eu costumo ver algum carro, muitos carros com a lâmpada quebrada, eu posso checar que a minha lâmpada está quebrada. Quando eu começo a passar em muito sinal amarelo, eu reduzo a minha velocidade, porque ali na frente tem uma polícia. Desenvolva. Deus, Ele está falando com você de alguma maneira. E às vezes você pensa que vai ser de uma maneira extraordinária. Vai chegar um profeta aqui, vai rodar, vai dar pirueta. Não. Às vezes o profeta vai falar calmo com você. Elias foi assim. Ele estava querendo ouvir a voz de Deus. Passava trovoada. Os montes se abriam. E Deus não estava ali. Mas a Bíblia fala que quando veio um vento suave ali, Deus estava naquele vento. Escuta o vento do Espírito Santo soprar no teu ouvido. Ele quer falar com você. Ele está falando com você. Preste atenção nos sinais que Deus está te dando, nos sinais que Deus está te mandando. Se alguma coisa está dando errado, não preocupa não, porque é Deus que está te protegendo. Às vezes Deus tem colocado cada mula no nosso caminho, e a gente tem que ouvir, porque aquela mula está querendo, é o quê? É nos levar na direção do caminho certo. Não preocupa não. Às vezes tem um irmão, tem uma irmã que está falando alguma coisa com você, é para o seu próprio bem. Nós vemos hoje nas igrejas, outro dia eu estava falando lá na igreja, e o irmão de Jorge aqui, ele fez até um comentário que eu acho isso muito interessante. As igrejas hoje, por exemplo, quando nós acessamos a internet, vemos ali no Facebook, tem muitos filósofos. Está cheio de filósofos no Facebook. Está cheio de pessoas ali que querem cada um falar mais bonito do que os outros. Mas numa foto está um versículo, está aquela coisa mais linda. E na outra foto está uma piada, está uma coisa que faz você esquecer aquele versículo que você acabou de ler. E as pessoas ainda assim não têm acordado. É cada um tentando ser maior do que o outro. E como está nesse cartaz aqui, Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Nós temos que diminuir para que o nome de Jesus cresça, para que o nome de Jesus esteja acima de tudo e acima de todos. Um dia, há um tempo atrás, eu vi uma dessas filosofias que é o seguinte: eles costumam dizer que quando se é lançado na internet alguma coisa, aquela coisa não desaparece, fica ali para sempre. E eu vi uma frase, que aquela frase, eu nunca vi uma frase desaparecer da internet como aquela. Um pastor disse que a invenção do Facebook e do Twitter é para provar naquele último dia que você não orou, não é por falta de tempo, não. Porque tempo para isso vocês têm. Tempo para isso nós temos. Agora, quando chama para orar, quando chama para ir para uma escola dominical, quando chama para vir para um culto de quarta-feira, nós não temos tempo. E aquela frase sumiu, desapareceu. Eu não consegui achar mais aquela frase. Por quê? Porque aquela frase machuca. Aquela frase dói.
Eu posso chegar e falar aqui para você, Deus tem muitas bênçãos para você. Deus tem. Mas para isso nós temos que estar no caminho certo. Jesus, ele falou, olha, se o povo que está comigo não clamar, as pedras vão clamar. Um exemplo disso foi a jumenta. É isso? O homem que estava ali já tinha quebrado vários protocolos e Deus estava falando com aquele homem. Uma jumenta falou ali. Agora, nós que estamos na igreja, nós que louvamos ao Deus verdadeiro, nós que passamos por tudo que passamos e o Senhor tem nos guardado. Coisa mais bonita eu vejo é num dia de aniversário, independente do que seja, de casamento, de vida. Foi mais um ano que nós passamos na presença do Senhor. É mais um ano que Deus nos deu a oportunidade de estarmos louvando, exaltando e bendizendo ao santo e precioso nome dEle. Não deixe que as lutas do dia a dia, não deixe que os problemas diários impeçam você de louvar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer que o nome dEle venha a ser exaltado e glorificado através da sua vida. Ele quer que você seja um canal de bênçãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar terminando. Mas para isso a palavra do Senhor, ela nos diz que em Salmo 37, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se você tem pedido a Deus para ver milagre, entrega a sua vida para ele, confia nele que você vai ver. Eu estou muito feliz pelo fato de uma cliente minha, um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos e pouco, o esposo dela veio conversar comigo e a filhinha deles, de 7 anos, ela tem uma doença chamada cystic fibrosis. É uma doença que afeta o pulmão e o fígado. Essa criança, todos os dias, ela tem que tomar uma nebulização, que se der muita secreção no pulmão dela, eles têm que cortar aquela parte que tem aquela secreção e não cresce mais. E o fígado dela é como uma bola de areia. Qualquer coisa que ela vai comer, ela tem que tomar 4 comprimidos, 4 ou 5, se não me falha a memória, para o organismo dela absorver a vitamina daquilo durante 30 minutos. Ela tem 30 minutos para comer e depois fecha de novo. Ela, por dia, essa criança de 7 anos, ela toma uma média de 20 comprimidos. E até um certo tempo atrás, a estimativa de vida das crianças com essa doença era de 18 anos. De 18 anos morreria. E ela, com 15 anos, a média de comprimido que ela estaria tomando por dia seria uma média de uns 100 comprimidos por dia. Ela entre os 15 aos 18 anos para comer qualquer coisa. E um dia o pai dela, aos prantos, conversando comigo na casa dele, e eu pedi ele, eu falei, olha, você permite que nós façamos uma campanha para estar orando pela sua filha? E ele disse, claro, pode sim. Inclusive, um dia eu estava na minha casa, na outra casa que eu morava, e eu estava brincando com ela. Passou um homem no portão, assim, passou um homem na rua e falou, nossa, que menina linda. Perguntou o nome dela e falou, olha, não preocupa não. O homem, eu não conheço, ele falando, olha, eu não conheço aquele homem me falou, olha, não se preocupe, que Deus vai curar essa criança. Eu disse, amém. Então nós vamos estar ali intercedendo por ela. Nós fizemos uma campanha de 30 dias por essa criança, mais ou menos um tempo atrás. E uma semana atrás, eu cheguei, eu já tinha até esquecido. Mas sempre quando eu lembrava daquela criança, a gente estava ali orando, porque você imagina, você saber que a criança sua, com 18 anos, já está morrendo. E aquela mulher chega para mim e falou, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. O que foi? Ela,
essa doença foi descoberta uma cura para essa doença. Porém, essa cura só abrange 4%. E eu fiquei assim, mas olha, a enfermeira, ela me ligou outro dia e me disse essas mesmas coisas. Olha, você descobriu que encontraram uma cura para essa doença? E ela, eu descobri, enfermeira, mas porém eu sei também que é só para 4% das crianças, das pessoas em geral, que estão com essa doença, que tem a cura. E a enfermeira falou para ela, pois então, a sua criança está entre esses 4%. E aquela mulher me disse ali aos prantos ali, a minha filha vai ser curada. Ela está ali agora no médico fazendo as radiografias de tudo que ia ser preciso. E aquela criança ia viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quer ver Deus atuar através da sua vida, se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, entrega seu caminho para Ele. Quantas e quantas pessoas, numa hora dessa, estão morrendo aí, sem ouvir falar o nome do Senhor Jesus? Entrega. Quando alguém te falar alguma coisa, analisa aquilo que está sendo falado e entrega nas mãos do Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, meu Pai, que louva, exalta e bendiz ao teu santo e precioso nome. Deus, muito obrigado por todos aqueles que também nos assistem pela internet. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm sede, têm fome de Ti, Senhor. Deus, que o Teu nome venha ser exaltado, venha ser glorificado através da vida dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, faça algo extraordinário em nosso meio. Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome venha crescer e nós venhamos a diminuir. Deus, que tudo venha ser para louvor e adoração do Teu santo nome, meu Pai. Deus, aonde que os Teus filhos colocarem as plantas dos pés, o Teu nome venha ser exaltado e glorificado. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado por esta semana que passou, pelos livramentos que o Senhor deu para os Teus filhos, meu Pai. E eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para fazer em nosso meio. Eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na vida dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, prospera, capacita. Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos venham ter fome e sede da Tua palavra. Deus, que eles venham estar mais presentes na escola dominical, que eles venham estar mais presentes nos cultos de quarta-feira, que eles venham estar presentes nos cultos de domingo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, incomoda, não deixa eles ficarem em casa, Senhor. Deus, lugar do Teu povo é na Tua casa, louvando e exaltando ao Teu santo nome, Senhor. Deus, toma a vida de cada um em Tuas mãos, leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez exaltando e glorificando ao Teu santo nome, meu Deus. Deus, muito obrigado pelos Teus filhos que estão aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha colocar no coração e na vida deles, Senhor, que eles venham estar colocando em prática. Que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu Te agradeço com certeza da vitória, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus.